Essa versão aqui é uma outra versão, eu acho que é a mesma versão que o pastor Paulo leu, mas vamos lá, diz assim: porque aquele tempo, eu vou ler o que está no telão aqui que é melhor, né? Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, eles estavam com... Os irmãos não estão com muita fome não, então eles estavam com fome. Entraram a colher espigas e a comer. O versículo 2 diz: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Somente esses 2 versículos. E eu começo, meus amados, esse texto, ou após ler esse texto, eu começo fazendo a seguinte pergunta: as nossas atitudes, as suas atitudes, as minhas atitudes, elas têm glorificado a Deus? É uma pergunta direta, baseada nesse texto aqui que nós lemos, e eu vou embasar em conformidade ao texto. Os irmãos podem perceber que o texto narra que os discípulos de Jesus, eles eram discípulos de Jesus. O versículo 1 diz que eles estavam com fome. E como eles estavam com fome, eles foram e pegaram as espigas e começaram a comer. É isso que a Bíblia Sagrada ensina. Então, quem comeu não foi Jesus. Quem comeu foram os discípulos de Jesus. Só que nós observamos no versículo 2 que os fariseus, eles indagam não os discípulos, mas eles indagam a Jesus. E eles falam assim: olha, os teus discípulos. Os fariseus vão para Jesus e falam: os teus discípulos estão fazendo o que é errado fazer no sábado, que era um sábado. E eles tinham ali a observância da lei. Lá na frente, Cristo Jesus vai tratar e explicar de forma detalhada sobre a questão do sábado. Eu não quero me ater aqui à questão do sábado, quero tratar algo que é muito mais importante para nós. Foi que a atitude dos discípulos de Jesus provocou os fariseus para chegar até Jesus e dizer: os teus discípulos estão fazendo coisas erradas. Os irmãos estão entendendo aqui a gravidade disso aqui? Quem fez não foi Jesus, mas quem ouviu foi Jesus. Quem comeu não foi Jesus, mas quem foi indagado foi Jesus. Eu vou repetir porque talvez alguém não tenha entendido isso aqui. Os discípulos comeram no sábado. A lei proibia comer no sábado. Então os fariseus, observando, não chegaram para os discípulos e disseram: ei, vocês estão tudo errado, porque vocês estão comendo no sábado. Vocês foram lá e colheram as espigas e estão comendo no sábado. Os fariseus não foram falar com os discípulos, os fariseus foram falar com Jesus e disseram: os teus discípulos. Porque cada um de nós aqui, trazendo essa aplicação para nós, cada um de nós e todos somos servos de Deus. Cada um de nós aqui somos chamados de cristãos, filhos de Deus. Logo, tudo que você fizer, ou bem ou mal, vai respingar em Jesus. Quero que você entenda muito bem isso aqui. Tudo que você fizer, ou bem ou mal, vão apontar para Jesus. E os irmãos sabem muito bem que quando o crente faz algo que é bom, fica assim meio desapercebido. A nossa vida é como se fosse um amplificador. Um amplificador. Nós cristãos é como se fosse um amplificador. Só que esse amplificador, quando você faz as coisas boas, ele parece que trava um pouquinho. Não se ouve muito bem. Mas se o crente faz uma coisa errada, o amplificador... Pastor, o que é o amplificador? Os músicos estão entendendo aqui. O amplificador, ele funciona para melhorar a voz, para amplificar a voz, para impulsionar a voz. Então, quando nós fazemos algo de errado, cristão, o amplificador funciona com perfeição e todo mundo, oh Jesus, misericórdia, fica vendo, sabendo e falando. Então, nós que somos cristãos, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com aquilo que você vê,
com o seu procedimento, com o seu modo de agir. Mas por quê, pastor? Porque o mundo está olhando para nós. Aplicando dentro desse contexto aqui, os fariseus estão olhando para nós. E eles estão procurando em nós algum erro, alguma falha, para apontar-nos, para falar, está vendo? E ainda diz que é crente. Oh, meu Deus, misericórdia. Rapaz, quando alguém fala um negócio desse, de um crente, é triste. É ou não é verdade? É triste. Quando alguém aponta para um cristão e quando essa pessoa fala com razão. Porque nós sabemos que existem as perseguições religiosas. E vez ou outra, cristãos são perseguidos, literalmente. Mas, infelizmente, existe outras vezes que cristãos cometem atos errados, fora dos princípios da palavra de Deus. E quando eles cometem atos desta forma, infelizmente, os fariseus estarão lá para apontar e para dizer assim, ó, tá vendo? Ainda diz que é crente. Só que não é isso, meus amados, que Jesus quer para nós. Jesus, ele quer que nós sejamos, como Paulo ensinou a Timóteo, padrão dos fiéis. Jesus, ele quer que nós sejamos exemplos. Jesus quer que nós sejamos, eu vou usar o linguajar de hoje, influenciadores, oh glória. Pastor, o que é um influenciador? É aquele que as outras pessoas olham para ele e quer comprar o que ele compra, quer fazer o que ele faz, quer se vestir como ele se veste, o cabelo, dependendo, quer fazer o cabelo, o penteado, isso são os influenciadores. Então Jesus chamou o seu povo para influenciar em nome de Jesus. E nós temos que influenciar este mundo, meus amados, com as coisas do céu. Nós temos que influenciar este mundo com as coisas do reino, oh glória. Cristo Jesus nos chamou para isso. Cristo Jesus não nos chamou para nós ter vergonha do Evangelho. Cristo Jesus não nos chamou para nós envergonhar o Evangelho. Não, não, Senhor. Jesus nos chamou para nós não nos envergonharmos do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus e que nós possamos anunciar com graça, poder e autoridade, oh glória. Que onde você colocar a planta dos teus pés, as pessoas olhem para você e digam assim, ó, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, ele é diferente. Aquela pessoa é diferente. E não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, não é isso não, irmãos. Eu estou falando de graça de Deus na vida. Eu estou falando de virtudes de Deus na vida. Eu estou falando de você compartilhar o Espírito Santo de Deus que habita aí dentro de você. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala isso, que nós somos morada do Espírito Santo. Ele habita dentro de cada um de nós. Então que o mundo possa ver, oh glória, Cristo Jesus, através da vida de cada um de nós. Pastor, o que eu devo fazer, pastor? Irmãos, é você ser sensível à voz do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo, porque Deus nunca deixou de falar conosco. Deus sempre tem falado com a humanidade. Houve um período, Antigo Testamento e Novo Testamento, que Deus ficou calado. Sim, sim, Senhor. Mas eu estou falando de lá para cá, Novo Testamento, dispensação da graça. Deus tem falado com o seu povo, Deus tem falado com a sua igreja. Sabe o que é que precisa? Cada um de nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus, oh glória. Que cada um de nós possamos estar atento à direção de Deus, à voz de Deus, à graça de Deus. Deus é um Deus que ainda fala com seus filhos. Deus é um Deus que nos direciona, Deus é um Deus que nos ajuda, Deus é um Deus que nos capacita. Ele é poderoso e Ele está falando conosco nesta noite através da sua palavra, que as tuas atitudes glorifiquem o nome dEle, que a tua vida exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, que o mundo possa olhar para nós e dizer, é bom servir ao Deus que este povo está servindo, glória a Deus. Aleluia. Ser cristão, irmãos, não é só vir à igreja, sentar no banco, cantar, pregar, dizer glória a Deus, aleluia, dirigir culto. Não, não, Senhor. Ser cristão, o verdadeiro cristão, é aquele que está sempre em adoração a Deus.
Mas além de estar em adoração a Deus, ele está com aquele entendimento que existem vidas lá fora, dessas portas para fora, que precisam ouvir este evangelho, que precisam desta palavra, que precisam vir para Cristo. Jesus não te chamou somente para você ficar sendo adorador. Se adorador é bom, muito bom, mas além disso existe uma missão que Deus nos deu. Jesus falou isso conosco aqui no domingo, no nosso culto nacional de missões, e essa missão é de ganhar vidas, de levar o evangelho, pregar a palavra, falar do amor de Deus, oh glória, ver vidas sendo impactadas por Deus, através do evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Alguém pode dizer assim, mas nós tivemos uma semana, né? Uma semana de cultos evangelísticos, cruzadas evangelísticas. E os irmãos perceberam que em alguns cultos terminava a pregação, aí eu pegava a palavra e eu começava a fazer convite, ou melhor, eu continuava a fazer o convite, e convidava, e convidava, e convidava. Aí alguém pode dizer assim, rapaz, que pastor chato, para que convidar tanto assim? Por que convidar tanto assim? Irmão, quem pensa assim, é porque não entende que existe o reino espiritual. No trabalho daquele, existe um mover espiritual gigantesco, onde tem pessoas que estão na sua casa, ou que estão ali na nossa frente, com vontade de ir à frente, mas não vão por quê, pastor? Porque não tem força, porque não tem atitude. E aí a gente tem que ficar ali mesmo, insistindo, convidando. Irmão, se acostume, viu? Se acostume, porque o pastor em cruzada, prego 30 minutos no máximo, eu faço pelo menos mais 20 minutos de convite. Mas não precisa, isso aí é humilhação para Jesus, que conversa é essa, meu filho? Existem muitas pessoas que precisam de uma força a mais, de uma ajuda a mais. E nós é que somos, nós aqui, é quem somos os mensageiros da última hora. Jovens, adolescentes, senhoras, senhores, somos nós. Então que em nome de Jesus Cristo, onde você colocar a planta dos teus pés, que Cristo esteja ali com você, e que em nome de Jesus, as pessoas que estão junto de ti, percebam uma presença diferente está aqui neste local. Oh glória! Seja quem Deus te chamou para ser, ou seja, sal da terra, luz do mundo. Irmãos, todo mundo aqui sabe que só basta acender uma luz, todo mundo percebe. Irmão Silas, apaga essa luz bem aí. Tem várias luzes acesas, sim ou não? Essas duas foram apagadas, deu para perceber? Deu. Acende. Olha aí. Não importa o tanto de luz que tiver, se acender uma, oh glória. Se acender mais uma, oh glória, vai ser perceptível. Então, em nome de Jesus, Deus nos chamou para ser luz, para ser sal, ou seja, para fazer a diferença. Deixe-se ser usado por Deus, em nome de Jesus, e assim não envergonha o evangelho de Cristo Jesus, mas vamos anunciar as boas novas de salvação, e em nome de Jesus, ganhar vidas para o reino de Deus. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós somos, está aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João. Cada um de nós somos um evangelho aberto. Somos uma Bíblia aberta. Que o mundo possa olhar para nós. E se tiver que falar, vai ser através de perseguição religiosa. Se tiver que falar, vai ser como fizeram com Daniel. Daniel tentaram tudo para poder falar mal dele, mas não encontraram um erro. Então foram atrás de criar uma lei para se levantar contra Daniel. Crente, em nome de Jesus, que a tua vida glorifique o nome do Senhor. Que as tuas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Foge das coisas deste mundo, foge das tentações, foge do mal, e em nome de Jesus de Nazaré, vamos caminhar com Cristo, porque Cristo Jesus tem muita coisa boa para cada um de nós, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é muito bom.
Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos exorta, nos edifica, o Senhor nos ensina através da Tua palavra, meu Pai. E nesta noite o Senhor tem falado conosco sobre a importância de nós apresentarmos a Ti, meu Deus, como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida. Deus querido, eu te peço, ajuda cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, ó Deus, para que nós possamos glorificar o Teu nome através das nossas atitudes e da nossa vida, Senhor. Deus, que nós não venhamos envergonhar o Teu Evangelho, mas que em nome de Jesus Cristo, através da nossa vida, através desta igreja, através deste campo, o Teu nome seja propagado, anunciado, e vidas sejam libertas para a Tua glória, meu Deus. Arranca de nós, meu Pai, tudo que te desagrada, Senhor. Arranca de nós, meu Deus, tudo, Senhor Deus, que entristece o Teu coração, meu Pai. E em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, fortifica-nos, ó Deus. Fortifica-nos, ó Pai, enche-nos com a Tua presença, ó Senhor, enche-nos com a Tua graça, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Tira todo o mal, quebra todo jugo, toda barreira, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa esta igreja, meu Pai. Abençoa este povo, meu Deus. Jesus, filho de Davi, e todos os projetos que o Senhor tem, meu Pai, para fazer através das nossas vidas, que o inimigo não venha colocar a mão na frente, mas que ele seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré, e possamos assim, meu Pai, avançar para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço desta forma, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Você está abençoado e abençoada em nome de Jesus de Nazaré.